Olá, meu nome é Sabrina Marcon e eu sou aluna do 5º semestre de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. E essa videoaula, ela faz parte de uma atividade extensionista da disciplina de Recursos Informacionais, orientadas pelas professoras Edneia e Daisy. A ideia do projeto é levar o debate sobre o uso da inteligência artificial para além da universidade, e é isso que vamos continuar fazendo hoje. Para relembrar vocês, as últimas videoaulas foram sobre o conceito de inteligência artificial e como ela funciona, a IA na pesquisa acadêmica e como fazer para verificar e checar os dados utilizados por ela. E hoje nós vamos continuar, dar sequência, falando sobre a autoria, citação e o aprendizado que fica para quem utiliza essas ferramentas. Antes de começar, eu gostaria de colocar uma citação de Mendonça, 2025, em relação à inteligência artificial, onde ele coloca que modelos de inteligência artificial podem trazer velocidade, eficiência e viabilizar atividades que nem se imaginava serem possíveis, mas também afetam nossas compreensões sobre autoria, validação, replicação e sistematicidade. Eles podem aumentar a precisão de certos processos, mas também inserir alucinações e vieses não perceptíveis ao longo das diversas ações. Então, o que é importante retirar desse trecho? Que a utilização da inteligência artificial é inevitável, ainda mais a partir de agora, com toda a evolução e desenvolvimento da tecnologia. É sempre bom também utilizar ela para facilitar alguns trabalhos, mas é muito importante que o pesquisador tenha integridade intelectual e sempre busque as informações originais para não ter erro ou prejudicar a pesquisa de alguma forma. Bom, o papel da inteligência artificial na pesquisa. A IA, ela não é fonte primária da informação, ela processa dados já existentes. Ou seja, tudo que nós vamos retirar, que nós pesquisamos, que buscamos na inteligência artificial, ela só traz dados que já foram colocados para a alimentação dela. Então, nada de lá é criado ou novo, é sempre utilizado dados que já foram criados anteriormente. E a partir disso, é importante sempre verificar a veracidade do fato mencionado pela ferramenta na fonte original. Então, quando é colocado algum fato, alguma pesquisa ou algum autor referenciado na inteligência, é sempre importante você buscar meios para conseguir a fonte original e compreender se realmente é aquilo que está querendo dizer e o que você quer falar na sua pesquisa ou no seu estudo. Então, é a partir disso que nós colocamos a responsabilidade intelectual. O pesquisador ele tem que ter uma responsabilidade do que ele está usando e do que ele está falando em sua pesquisa. E aí eu coloco 3 tipos de uso: o substancial, o metodológico e por elementos visuais. O substancial é quando o texto é gerado diretamente para o corpo do trabalho. O metodológico já é análise de dados, tradução técnica de artigos e documentos, por exemplo, e revisão de literatura. Já os elementos visuais são imagens e gráficos gerados pela inteligência artificial e é de extrema importância que eles sejam creditados na legenda da utilização dessas imagens e gráficos. E a partir disso, nós tiramos a transparência e confiabilidade pelo autor. Então, quando essas ferramentas elas são utilizadas pelos autores, pelos pesquisadores, é de extrema importância que o autor ele tenha essa transparência com os pesquisadores que vão utilizar o estudo dele. Então, é sempre importante declarar o uso dessa informação, dessas ferramentas, dessa inteligência artificial. E aí eu coloco o que declarar. Então, é importante colocar o nome, o modelo utilizado, a versão da ferramenta, a data de uso, descrição de que maneira a inteligência artificial afetou no processo da pesquisa. E é importante colocar essa declaração antes das referências bibliográficas. Não colocá-las em rodapé, mas sim antes das referências, para todo mundo ter a ciência que o pesquisador, que o estudante utilizou essa inteligência artificial. E embaixo
eu vou colocar o modelo de declaração de uso, que os autores Sampaio, Sabatini e Limonge, eles fornecem no documento deles, que eles colocam. Durante a preparação desse trabalho, o autor utilizou, aí você vai colocar o nome da ferramenta, o modelo, a versão, então o número, a data, e justificar o motivo que você utilizou essa inteligência. Após o uso dessa ferramenta, o autor revisou e editou o conteúdo em conformidade com o método científico e assume total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. Então, é importante que essa declaração contenha essas informações. E após isso, eu vou falar sobre as normas. Então, a ABNT e a APA. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT é o Fórum Nacional de Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940. E é confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. A ABNT ela é responsável pela elaboração das normas brasileiras, elaboradas por seus comitês brasileiros, organismos de normalização setorial e comissões de estudos especiais. Então, ela fornece diretrizes para a formatação de trabalhos e pesquisas acadêmicas, para a parte de textos, referências e citações. Já a APA, American Psychological Association, é um estilo que fornece diretrizes para a formatação de trabalhos e pesquisas acadêmicas para a parte de tabelas, dados e citações. A APA já coloca a utilização de inteligência artificial como modelo, como autor. E para o próximo slide, eu já vou citar como a ABNT encara o uso da inteligência artificial. Como diretriz, atualmente não tem uma norma específica para a utilização da inteligência artificial, então ela recomenda seguir o padrão de software. E aí eu coloco o exemplo de como teria que ser colocado no texto, né? A citação no texto e a citação na referência, que aí nós temos que colocar o modelo, o nome, a versão, o local, o ano e onde ela está disponível e o acesso. A APA, ela já tem uma diretriz para a inteligência artificial que coloca a ferramenta tratada como autor. E aí eu vou colocar a citação do texto, a citação na referência, que também é importante colocar o link, e o acesso feito pelo pesquisador. A partir disso, abre uma larga discussão sobre o futuro e o rigor acadêmico da inteligência artificial nas pesquisas. E trabalhando com os dados de Oxford de 2024, 59% dos pesquisadores eles temem o enfraquecimento da propriedade intelectual e já 25% dos pesquisadores acreditam na redução do pensamento crítico. Então, tirando esses dados, né, é importante interpretá-los como sempre buscando, sim, o desenvolvimento da inteligência artificial e o uso dela nas pesquisas e estudos, mas é importante sempre prestar atenção na forma que é utilizada e na responsabilidade do autor em relação à inteligência artificial. Então, sempre utilizar ela com certa atenção, com ética. E aí eu coloco para finalizar que a inteligência artificial é um auxiliador, não é um substituto. O valor do conhecimento reside na integração da inovação tecnológica com a criatividade e o rigor humano. Essas ferramentas devem ser utilizadas como instrumentos para pesquisa, não como meio. Então, é a partir disso que a inteligência artificial ela vai ser utilizada, não tem como não utilizar ela nos dias atuais, mas é importante observar a forma que ela é utilizada, como eu já disse durante toda a aula. Então, fica como um aprendizado e aqui eu coloco as minhas referências, as referências que eu utilizei de pesquisas e artigos feitos pela inteligência artificial, né, discutindo a inteligência artificial em relação aos trabalhos científicos. E como próximo eu coloco o QR Code, que é para vocês se inscreverem na atividade após terem assistido às videoaulas, se inscreverem, assistirem, observarem o conteúdo,
utilizado nas aulas, né? Então, os slides e principalmente as respostas das atividades. É uma coisa muito rápida de se responder, é bem fácil e é mais para termos noção do que vocês conhecem, do que vocês aprenderam em relação às aulas, às videoaulas que nós colocamos para vocês. E é de extrema importância que vocês preencham esse formulário para que vocês tenham a obtenção do certificado feito pela USP, né? Para vocês terem acesso a ele. E a partir de todas as respostas que vamos enviá-los para vocês. Bom, é isso. Eu agradeço muito a participação de vocês, tanto na minha videoaula quanto na videoaula das outras meninas. Saibam que vocês vão ajudar bastante. Saibam que vocês vão ajudar bastante nós no nosso trabalho de extensão. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Muito obrigada!